Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da nossa história, que é um evento de extensão do projeto do Centro de Memória, aqui do nosso departamento de enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos aproveitem bastante essa nossa tarde aqui hoje. E eu gostaria, então, hoje de compartilhar, né, eu e a professora Keila, que somos coordenadoras do projeto. Temos duas convidadas muito especiais aqui para a gente, que é a professora Regiane Gribos e a professora Lara Mabelli, que também são professoras aqui do Departamento de Enfermagem e são as atuais coordenadoras do PEAC, um dos PEACs mais antigos do departamento ainda vigentes, né? Esse PEAC, nós vamos descobrir o ano de fundação dele, mas faz um tempinho já que está atuante aí dentro da extensão do nosso departamento, e ele é denominado Promoção de Saúde Sexual e Reprodutiva da HUB, o grupo de gestantes e casais grávidos, né? Então vamos contar um pouquinho dessa história em comemoração aí à nossa semana universitária, tá bom? Então sejam muito bem-vindas. Fiquem à vontade para se apresentar e falar também, professora Regiane e Lara. Sejam muito bem-vindos com a gente aqui hoje. Obrigada, Andréia, obrigada, Keila. Eu acho que primeiro, assim, elogiar, né, essa contribuição de resgatar a história, né, do nosso departamento é muito importante, né, o papel de vocês tem sido, assim, fundamental, né, para a gente ter acesso depois um acervo, né, de documentos, de vídeos, né, que às vezes assim as pessoas passam pela universidade, pela docência e fica meio perdido, né? Então, parabéns para vocês. Bom, o PEAC, que a gente reduz e chama o grupo de gestantes, né, casais grávidos, porque ele tem um nome, como você bem colocou, longo, ele teve início, né, em conversas que a gente teve, assim, em reuniões, eu, a princípio, Silvéria e eu, né, a professora Silvéria hoje é aposentada do departamento de enfermagem, mas foi a primeira pessoa, assim, que pensou e que trouxe isso em virtude de uma amiga que ela tinha na época que estava gestante e que disse assim, o que falta faz um grupo para a gente conversar sobre a gestação. E ela vinha muito conversar, e aí Silvéria começou a pensar, realmente, eu estou falando isso agora porque eu ouvi a apresentação dela e ela contou essa história ali na apresentação, agora, uma meia hora atrás. Então, realmente, a gente começou a pensar em como poderia ser feito isso, né? E a ligação que a gente tinha na época era o hospital universitário, na época também, ainda acho que a professora Matilde ainda estava presente, né? E aí, que era outra professora da área da enfermagem, se pensou em como montar um grupo. E como ela é estudiosa de Paulo Freire, né? E sempre trabalhou com a questão da promoção de saúde, a gente começou a pensar em que tipo de metodologia a gente conseguiria transmitir o conhecimento da obstetrícia, do gestar, né, do parir, do maternar, né, que são os termos que a gente utiliza muito no grupo, como isso poderia ser viável para as mulheres no seu turbilhão de vida que está nas transformações, para não falar uma linguagem acadêmica, né? O primeiro passo era esse, né? Porque senão a gente não ia ter o grupo de mulheres como essa amiga dela, que era uma pessoa simples, né, da comunidade, e que ela queria esse conversar, porque ela ia ao médico, ela falava com outras pessoas, ela tinha o conhecimento que ela precisava, mas ela queria era dizer o que ela estava sentindo. Então, a partir daí, a gente começou usando a metodologia participativa, né? Que é o que realmente a gente trouxe como o primeiro passo, né? Como que a gente faria isso? E aí surgiu o grupo de gestante. De início, o grupo de gestante ele começou a atuar no Hospital Universitário, no Corredor Verde, na sala J, Corredor Verde G, na sala J, porque na época também o Hospital Universitário Ambulatório ele tinha as atividades de risco habitual de baixo risco, tanto na área da obstetrícia quanto na área de pediatria. Então,
foi o primeiro local porque a gente ia com os alunos, fazia o pré-natal com os alunos na parte da disciplina, que era a disciplina era enfermagem, ginecologia e neonatal. Depois é que mudou, né, o nome quando mudou o currículo. Então foi aí que a gente iniciou mesmo esse pensamento de trazer essa proposta. Aí se criou em 1998 a proposta, ela foi para o DEX não entendeu direito o que era, voltou. No final, perto de 2000, a gente teve realmente a aprovação, tudo bonitinho, com alunos, né, para a gente ter o projeto, então, em andamento. E o que motivou, né, essa criação foi a gente pensou também num elevado número de mortes maternas, principalmente na questão do parto, né? E mulheres que não eram de alto risco, né? Elas morriam por um sangramento, elas morriam por alguma outra situação. E aí a gente percebeu também que essas mulheres não tinham a informação suficiente sobre todo o processo de gestação, parto e puerpério, e também aqui as questões de nascimento, como que o bebê vai nascer, o tipo de parto, amamentação, cuidados com o recém-nascido. E então, o que se pensou? Primeiro, no espaço. Que espaço seria esse? Um espaço acolhedor, onde pudesse a mulher participar, ser respeitoso, né? Que ela pudesse se expressar sem medos, as suas dúvidas, desmistificar alguns mitos, né? Em relação à gestação, à alimentação, ao parto, ouvir as histórias e as experiências de outras mulheres, conhecer o corpo, né, os seus direitos e empoderar ela enquanto sujeito de sua própria história. Porque, infelizmente, com a medicalização, né, do parto, a obstetrícia deixou de ver a mulher como sujeito, e sim como objeto da ação. Aí o objetivo do PEAC, né, na época, é desenvolver as atividades que promovam a melhor interação da mulher com seu corpo, a fim de que essas melhorem sua percepção corporal, adquirindo informações sobre direitos reprodutivos, conhecimento acerca do processo de gestação, parto e nascimento. Nossa, excelente, Regiane. Nossa, a professora, saudosa professora Silvéria, né? A gente tem muita saudade dela. Eu não conhecia a professora Matilde, mas vimos estudando ela, né, aqui dentro do projeto de extensão. Então, acho que tem muita coisa para a gente descobrir ainda, né, sobre toda essa área de obstetrícia pelo departamento. Mas é incrível, assim, como que vocês conseguiram abarcar tantos temas, né, dentro de um projeto só. Então, esse cuidado, né, que você fala, né, não só da roda de conversa, mas também levar informações, né, sérias, né, científicas, para essa mulher também se preparar e se empoderar, né, desse momento, né, da gestação. Exatamente. E ele é um grupo aberto, né? Ainda depois a Lara vai falar, mas ele se mantém, né? É um grupo aberto. Ele, a princípio, a gente acolhia essas mulheres, que é uma das perguntas, né? Como que a gente informava, captava, né, essas mulheres? A gente acolhia ali mesmo, né? Convidava aquelas mulheres que chegavam para o pré-natal e convidava elas a participar do grupo. Então, tinha um determinado dia que a gente ficava só aguardando as mulheres. Elas saíam das consultas, que as consultas eram rápidas, né? E iam para o grupo. E aí começaram a gostar tanto que elas pediam, não, então quando é que vai ter de novo? E aí foi que a gente começou a estruturar, então, o grupo semanal, né, no espaço. Conseguimos os colchonetes, né? Porque a gente queria um grupo que não fosse o comum de sentar numa cadeira e ouvir. Então, era o olhar de todas para todas, né? E se começou assim, né? Um dos nossos primeiros alunos foi o Roberto, que terminou agora o doutorado há pouco ali com a Moema, né? O Roberto Albuquerque foi um dos nossos primeiros bolsistas do grupo de gestante, né? Depois tinha, acho que a Luciana Evangelista, que também já passou por aqui, né, pelo departamento, pela pós-graduação. A maioria deles trabalharam bastante com as mulheres, né, e seguiram seus caminhos, mas foi um grupo que iniciou assim, aprendendo também, né,
e a gente se organizava de uma maneira em que a mulher pudesse participar logo que ela saísse da consulta. Aí começamos com os exercícios respiratórios, de atenção ao corpo. Aí foram surgindo colaboradores de fora, né? A gente tem doulas, tem parteiras, outras enfermeiras, outros profissionais. É multiprofissional, na verdade, né? Então, a gente tem colaboração e a colaboração mesmo, são voluntários, né? O que eles ganham é também o conhecimento e o grupo enquanto participação, né? Ele é muito colaborativo, o nosso grupo. Com Né? certeza, Regina. É. Assim. E quem que foi a primeira coordenadora do Foi a projeto? professora Silvéria, a primeira coordenadora, e ela ficou de coordenadora, acho que até aposentada. Olha, E eu, na época, era a subcoordenadora, vice, né? Agora é aham, coordenadora de junho. E eu aham, fiquei com ela, né? Então, todo esse tempo. Então, ela afastou para o doutorado, eu assumi. Ela voltou, eu fui para o doutorado, ela assumiu. E assim uhum, a gente foi levando. E sempre com a participação das professoras que vinham substitutas, né? aham. Raquel, deixa eu lembrar de mais outra que teve. A Ana Cíntia, que veio depois efetiva, né? Ficou conosco também, que organizou a Liga de Humanização ao Parto e Nascimento junto com Silvéria. Na época eu estava afastada para o doutorado. E assim a gente foi, né, levando, né, o grupo até depois a Mônica também participou um período, e aí a Lara chegou depois para complementar, né, esse grupo de mulheres, pensando em mulheres, né, de uma forma diferente, ou de vir ao mundo de uma forma mais natural e respeitosa, né? Então, esse foi um dos nossos objetivos maiores, né? E, Professora Regiane, oi, de 2000 para cá, então foi contínua o PEAC, né? sim, Ele aconteceu continuamente? continuamente, ele nunca parou. Só não tem registro dessa mudança que teve aí do SIGA, né? Que foi aquele período que a gente achou que estava tudo certo, né? Que assim, foi bem na época que a professora Silvéria aposentou em 2000 e acho que 17, que ela 16 para 17, ela fez a transição, passou para o meu nome, eu fiz todos os encaminhamentos, só que o DEG não fez o DEX não fez a troca na época da coordenação. E aí, então, a gente ficou um semestre inteiro trabalhando, fazendo tudo que não foi reconhecido. Né? E aí O reconhecimento veio da comunidade, com da certeza, comunidade. Não, Regiane. claro, ele foi reconhecido, Sim, mas assim, sim, os alunos não tiveram os créditos. Nossa, foi sim. É, a gente já uma sabe como é. é isso, né, E aí Keila? a gente viu, resgatou, foi bem na época que iniciou o SEI, né? Resgatou o SEI que tinha sido feito, assinado pela professora Silvéria, assinado por mim, assinado pela coordenação, passado no colegiado, e que não deram seguimento, não encaminharam para fazer a troca do nome. Mas, assim, como eu estava, né, de subcoordenadora, mesmo assim eles disseram que o projeto não tinha sido aprovado. E a gente encaminhou tudo, mas tudo bem. Desde aí, então, quando eu assumi de 2016, 17, 18, 19, 20, aí a Lara agora assumiu para manter, né, o projeto. Né? E a gente Bacana. espera que agora a Lara fique vitalícia por um bom tempo, assim, logo eu aposento, se Deus quiser, né? E já E está vão surgindo outras bem, pessoas para ajudar a Lara também, né? Com e aí certeza já vai chegar. virão outras pessoas, com certeza, né? Ah, A gente bacana. sabe que tem o perfil para isso, né? Com certeza, Regiane. É incrível, assim, né? Você contar, a gente vê o brilho nos seus olhos, né? Quando você conta do PEAC, da criação, né, desse PEAC tão importante, né, para a nossa comunidade aqui do Distrito Federal, e principalmente para as mulheres, né, que vão em busca, né, desse serviço no Isso. HUB. Eu queria, assim, ouvir um pouquinho de você desses anos, né, iniciais. Você teve alguma história marcante que vocês vivenciaram? Se você puder contar para a gente.
Pois é, você colocou ali, aí eu fiquei pensando, mas foram tantas histórias assim, que eu até me sinto assim, não gostaria de falar de uma, né? Eu gostaria de falar de todas. Até eu fiz uma colocação assim de que são muitas histórias, né? Todas carregadas com sentimento, cada uma com a sua própria história marcante, porque cada uma delas vinha e contava um detalhe, né? Aquela mulher que conseguiu parir e ser respeitada no seu desejo, né, no HUB ou em qualquer outro serviço, ela vinha assim, contava que a gente chorava junto com ela o tempo todo, né, da emoção que transmitia. Né? Mas o que eu posso dizer é que nesses anos todos também foi um aprendizado para mim, né? Como para todas as pessoas que passaram. Aquela escuta qualificada, cheia de significado, né? A afetividade, alguma tristeza quando não deu certo, que a gente acolhia também aquela que perdia, né? Que teve um aborto, que o feto nasceu morto por alguma situação, né? Mas o mais marcante é o que a gente ouve, né? Quando que o grupo foi importante, foi fundamental, foi preciso, precioso, né? Preciso e que elas retornam numa próxima gravidez e nos procuram. Quando elas não engravidam, elas se tornam nossas parceiras, né? E colaboradoras do grupo. Então, assim, a gente tem os dois grupos, né? Que depois a Lara pode até falar do grupo de puerpério, que a gente tem o grupo no WhatsApp. Tem mulheres que estão ali há muito tempo, né? Que já tem avó. A gente já teve a criança que nasceu e agora aquela mulher que teve a nenê já é avó e está no nosso grupo, né? Então, acho que essa é uma história assim marcante. E o acolhimento que a gente deu para algumas mulheres africanas que vieram, que eram refugiadas, né, num tempo atrás, que elas também chegaram gestantes sem saber falar, né, a língua portuguesa, uma falava francês e a outra só o dialeto, então vinha uma pessoa junto para traduzir da embaixada, né, e que, assim, elas, quando elas retornaram, elas já falavam um pouquinho mais a nossa língua, e elas, a expressão delas, né, o carinho e o cuidado que elas tinham, o respeito por aquele grupo, nossa, isso, assim, é o que é mais marcante, eu acho que é isso, é quando ela retorna e nos dá, né, seu feedback. Eu acho que, para mim, não tem assistência melhor do que ouvir a mulher depois, né? Em qualquer momento. Hoje a gente atendeu também uma puérpera que estava com o DIU transverso, não fica. Aí no final ela disse, nossa, eu posso ficar aqui, eu não queria ir embora, ela assim, com o bebê, mas a gente tem que ajudar a atender a outra pessoa, mas eu te agradeço profundamente pelo cuidado e assim, esse retorno, né? De até não querer ir embora da consulta, porque foi acolhido, né? A gente ouviu as suas dificuldades, né? Então, acho que isso, assim, é fantástico. E o grupo traz muito isso, né? A Lara depois também pode falar. Eu sinto falta, assim, quando eu comecei a olhar as fotos de novo, eu falei, que saudade de estar lá fazendo, porque a gente faz junto a yoga, faz o exercício períneo, eu estou precisando, né, porque depois dos 60 a gente tem que cuidar do períneo para, né, não ter nenhum escape na gerontologia, né, eu já sou uma senhora, né, uma jovem idosa, né, então tem que ter esse cuidado. Mas é isso, mais alguma coisa? Acho que a minha contribuição é essa, né? Assim, Enorme, Regiane. Você é nossa história viva aí, né? Do eu projeto, acho que né? uma Que coisa legal que tem também, que foi o que a Lara colocou, que aí surgiram, assim, pós-graduação, acho que na sociologia, nas ciências sociais, uma aluna, né? Ela escreveu sobre o grupo, mas acho que na psicologia, um TCC nosso, quer dizer, sempre tem, né, um trabalho feito por algum aluno relacionado ao grupo de gestantes, né? E a Liga também agora. Então, acho que a gente está produzindo esse conhecimento, né? Levando, que acho que é isso que a extensão tem que fazer, né? Além de levar para a comunidade, trazer de volta extramuros e
também produzir, né, o conhecimento científico. Né? Ah, bacana, Regiane. O trabalho da Manelice, ele foi publicado em formato de artigo? Não, porque ela Não. viajou ela foi embora para Roraima e ficou Aham. só. Aí eu estava lendo agora, eu digo assim, ai, mas eu vou ter que falar com a Manelise, porque Precisa agora ela está publicar. atuando, É, e ela está atuando e montou um grupo de gestante lá em olha, Roraima com a mesma característica do grupo. que Ela foi bacana. assim aluna, ela foi, né, Sim. bolsista do grupo. Gente, Aham. ela está com Era uma trabalho entusiasta do grupo, né, a Manelise? Me lembro muito bem. isso. Precisa Ela, publicar, e aí você manda pra gente incluir pois eu na estou história do Centro de Memória. com ela para ela resgatar isso e até trazer a experiência dela lá, que ela levou o Sim, sim. formato do grupo para Roraima, né? Rondônia, Roraima. Aham, Ela, num desses lugares aí. E ela aham. está muito bem elogiada, ela tem no Instagram, ela aparece com as mulheres, no parque, com as mulheres no grupo de gestante, né? Falando. Olha que bacana. A multiplicação aqui do grupo, né? Eu acho que que dá para fazer, assim, mesmo que seja 2018, acho que foi que ela defendeu, né? Aham, É sim. possível, sim. Se você quer, eu te mando ele também, que eu Ah, já tá. Perfeito, Regiane. eu A mando gente esse coloca no acervo, porque já, ela conta a história, né? Muito, muito ela importante. conta a história, tem a Sim, Silvéria, acho que a Silvéria foi entrevistada com as mulheres, assim, sim, as sim. colaboradoras, né? Tem outras pessoas que participaram também. Eu não pude participar porque eu era a orientadora dela, então Ah, ela entrevistou as outras mulheres. Foi um trabalho bem interessante, viu? Tem ali frases, tem passagens, né? Com as mulheres falando, né? é um belo registro histórico que ela É, fez, né? é uma Importantíssimo. pesquisa qualitativa, né? Então está muito bem. Ela fez na metodologia da história oral, né, de Meri. E Ah, aí, então, muito bom, Regiane. Vamos é, divulgar mais esse trabalho da é Manelice, né, sob verdade. sua Você me deu orientação. uma grande ideia. Eu estava pensando assim, nossa, eu relendo o trabalho, eu digo, olha aqui, olha aqui. E É, é aí a gente. importantíssimo divulgar, sim, com certeza. Que joia, Regiane. Keila, você quer perguntar alguma coisa? Aproveitando, Regiane, essa parte inicial, logo a gente já passa para Lara. Isso. Não, eu queria só, na verdade, você foi falando aos poucos, mas eu só queria te perguntar assim: a gente sabe que a importância desse trabalho, que a gente realmente, não só seus olhos brilham, mas quando a gente conhece o trabalho, a gente reconhece a importância dele, né? Mas assim, como que é a aceitação dele no local onde ele acontece, pelos outros profissionais? Vocês conseguem ter uma comunicação mais efetiva hoje? Se isso sempre foi, se esse relacionamento assim sempre foi muito efetivo desde o começo? Eu gostaria assim, de Tá. perguntar nesse sentido, do multiprofissional, interdisciplinar, como que é. No início, a gente iniciou, claro, no HUB, né, no ambulatório 1, nesse corredor que eu falei verde, e a princípio, assim, não tinha a visão, né, das pessoas de fora, era o que, que esse pessoal está fazendo numa sala sentado no chão. Era a É. pergunta que faziam para a gente. Aí a gente explicava todo o projeto, explicava por que era dessa forma, pronto. Daqui a pouco vinha outro passando e perguntar, né? Então, assim, apesar de a nossa sala ser a última, as pessoas chamavam atenção, porque a gente botava uma música, as mulheres vinham, a gente tinha um lanche, né? Então, assim, tinha um movimento. E o movimento maior é quando elas entravam nessa sala descalço, porque elas deixavam o chinelo na porta, porque a gente limpava os colchonetes para não pisar com o sapato, para poder sentar, né? A menina fazia limpeza no chão e a gente limpava os colchonetes com álcool e elas aí. E aí todo mundo, por que tem um monte de sapato? Não era nem as mulheres sentadas, era o sapato que ficava lá fora. Um dia chegou uma moça e perguntou se era para doar os sapatos. Aí a gente disse, não, mas se você quer participar aqui, né? Ela estava gestante, ela entrou, participou. Então, esse também é outros fatos que, né, que a gente tem. Aí dali, teve uma época que o ambulatório fechou para a reforma. Né? Ele ficou um bom tempo fechado, a gente não tinha espaço.
Nós fomos para o primeiro corredor do lado do centro acadêmico, na sala C111. Vocês lembram que existia, né, a sala C111. Então, um dia da semana, ela não era utilizada, que foi o dia, então, que a gente ficou um bom tempo ali naquela sala. E a gente fazia as reuniões lá. E da mesma forma, quem passava também fazia essa pergunta. E aí a gente explicava que no chão é porque, né, a metodologia era essa. Depois a gente voltou para o HUB. E assim, no HUB a conquista sempre foi porque a gente chamava, e chama até hoje, né, o PEAC do HUB, né, a Promoção de Saúde Sexual e Reprodutiva no HUB. Mas é porque inicialmente a gente usava porque era um meio que se tinha de convidar as pessoas para participar, as mulheres, porque era no HUB mesmo, né, o local. E aí a gente manteve esse nome. Mas nós tivemos muita dificuldade assim de aceitação, né, de espaços que nos foram tirados. Essa sala deixou de existir na época que existia, era uma sala comunitária, não era exclusivamente para o nosso PEAC. Ali era onde se fazia as reuniões com o pessoal que chegava novo, com o pessoal da Dermato, que reunia, né, um dia na semana. Quer dizer, aquela sala era sempre muito utilizada. E o nosso dia, acho que era sexta-feira, como sempre foi, né, que era o espaço que tinha livre na sexta, a gente utilizava. Mas aí retiraram essa sala, fizeram consultórios e um arquivo ali da sala. E aí a gente, então, foi na direção, né, do HUB, na época não era EBSER, falar do nosso projeto, assim, a obstetrícia tinha uma certa curiosidade, mas nunca quis se envolver. A gente convidava, quem mais atuava conosco era o pessoal da enfermagem, né, do hospital. Então, a gente chamava a nutricionista do hospital para falar de dieta, a gente chamava a psicóloga do hospital para falar com as mulheres sobre saúde mental. A gente sempre usou o profissional do hospital, mas não tinha, assim, um reconhecimento de que o projeto também pertencia ao HUB, que não era só das professoras da UNB, não era só da professora Silvéria, né? Porque vamos dizer, é aquele grupo da Silvéria, da professora Silvéria, né? Como se ela fosse um ET, né? Uma coisa diferente. Então, do HUB a gente tinha uma certa dificuldade. Depois que retornamos para o HUB, a gente foi para o ambulatório 2, o azulzinho, numa sala bem pequenininha, e ali se ficou assim, ó, quase um ano. Quando voltou ao normal, né, todo o ambulatório 1, aí a gente conseguiu a sala 215, que é bem na entrada ali, né, onde eles batem o ponto, que era uma sala que tinha até usada muito para agora para residência multiprofissional, né, que o pessoal, agora não, né, antes da pandemia. E aí a gente começou a usar, porque o único horário livre que tinha naquela sala era sexta-feira. Então, nós sempre nos adequamos ao espaço, né, Lara? Que agora, na nossa volta, a gente não sabe como vai ser. Então, nós tivemos algumas dificuldades, né, em relação a isso. A falta do reconhecimento do HUB, né, mesmo a gente mandando projetos, explicando, fazendo toda aquela papelada, nunca a gente teve um retorno assim positivo de nos chamar e dizer assim, não, nós vamos incluir, mas todo mundo sabe que ele existe. Agora, quando eu estive lá no ambulatório, a doutora Lisandra, que é a chefe da obstetrícia, né, ela participou do APSION, que foi aquela capacitação de aprimoramento das boas práticas, né? Ela foi uma das coordenadoras aqui do DF, do Hospital Universitário, e ela também começou a ver a enfermagem obstétrica com outro olhar. Tanto que agora nós temos enfermeiras obstétricas partejando, né, no HUB, que não existia. E quando a gente chegava lá, não podia nem tocar nas mulheres, né? Nossa, era horrível. Mas, assim, a gente sempre se manteve, nunca desistiu de estar à frente, de estar, né, no hospital, de mostrar que é possível, que tem espaço para todo mundo, né?
E o grupo sempre foi bem aceito. Ela até perguntou: você vai retomar com o grupo de gestante? Eu falei: a gente pretende. Ela: mas como é que vai ser se agora só tem gestante de alto risco? Eu digo assim: desde que ela possa fazer um exercício, participar, ela pode participar, porque esse grupo não vai afetar, né, em nada até vai ajudar a melhorar no exercício de relaxamento a pressão arterial. A gente teve mulheres, né, que participaram, tinha genilaridade, que tinha hipertensão arterial, diabetes do grupo, e elas se sentiam muito bem, né? Então, assim, não é um grupo que vai fazer alguma coisa diferente do que a gente se propõe, que é essa conversa, né? Aí ela disse: quando retomar, me fala que eu estou muito interessada. Eu disse: ok. Aí assim parou aí a conversa, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? E retomar agora também a gente não sabe quando que vai poder ter essas, porque presencial, atividades assim de grupo não tem ainda, né? A medicina não está com os alunos lá do internato, então o ambulatório está muito tranquilo de se caminhar, apesar do quantitativo de gente que fica na porta ali. Eles têm os atendimentos, né? São 4 consultas, né? Entra a residente, a médica, não mais que isso, né? Então a participação nossa está sendo essa a princípio, né? E a retomada aí a gente não sabe mesmo o que vai ser. Mas sempre foi difícil. Na UNB, não, quando a gente reserva uma sala. Agora também já não tem mais espaço, né, para reservar a sala, porque eles são laboratórios, né, mudou a estrutura, né, da FS. Vamos ver se depois a gente consegue, até a gente fez um pedido de encaminhamento na época de aquele laboratório de múltiplas, como é que é? Tem um que é multiuso, né? Tipo multiuso. E daí seria para a gente ter o grupo lá, se fosse possível. Mas também não sei como fica, né? Apenas isso, assim, acho que a minha única queixa não seria, mas assim, o único desconforto é não ter o reconhecimento devido, né? De todos esses anos. Mas todo mundo conhece. Se você perguntar, eles lembram muito da Silvéria. A Silvéria foi muito marcante. Aquele da professora Silvéria. É, isso mesmo, ele continua. E Rejane, vocês têm ideia atualmente assim de quantas mulheres passaram com vocês pelo Sim, grupo? a Manelise fez o cálculo até 2016, né? 2015, 2016, que foi quando ela fez a pesquisa. Em média, no ano a gente teve em torno de 100. Tem, assim, é bem sazonal, né? Tem épocas que enche e tem épocas que tem 3, 4. Mas, assim, na média mensal, dava em torno de 80 a 100 mulheres. Ela fez essa contagem desde de 98, deu em torno de 1.500 mulheres. Nossa. Eu aí, quando eu fui colocar ali, mas eu acho assim que ela incluiu também alunos, toda a população que participava, né, É uma abrangência grupo. muito grande, né? Com certeza, Aí Rejane. eu disse assim, bom, se for 1.500, contando mais 5 anos, uns 1.800, porque teve a pandemia, né? Então, assim, Por acho que aí. gira, em torno disso. E deve ter ampliado aí, depois eu quero ouvir da Lara, porque online de repente ficou um pouquinho mais fácil, não sei, vamos ouvir da Lara. Sim, online a gente teve presença Deu para até de incluir morar mais na gente. França, no Uruguai. Que legal, Rejane. Nossa, todo o meu respeito e admiração pelo trabalho aí seu inicial e da Silvéria. E que bom que a Lara chegou para O legado agora é da Lara. somar com vocês, né, com o nosso departamento e com as nossas mulheres aí da comunidade. Então, Lara, fica à vontade aí para começar agora a contar então a atualidade, né, do projeto, né? Como é que está hoje? Conta pra gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a vocês pela oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto tão rico. Eu só lembrei de uma coisinha enquanto está compartilhando. É importante também a gente dizer que os alunos da disciplina, né, tanto antes da gineco-obstetrícia como agora da criança, a mulher, criança e adolescente, a gente sempre procura informar eles para eles participarem também, para ir conhecendo, né?
enquanto aluno da disciplina, né? Não. Certeza. É inserção também, né, do Sim, currículo, né, junto à extensão, é, né, Jane? exatamente. Importante. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Estamos, sim. Tá, eu só não vou ver vocês mais agora, tá? Tá bom. Deixa eu pôr no modo de apresentação. Pronto, Lara. Pronto, você pode passar, Andréia, as quatro primeiras fotos, são fotos um pouco antigas, assim, de uns 10, 20 anos atrás. Isso. Essas fotos, elas Eu tratam... até coloquei a legenda lá, que foi o que a Lara mandou, né? Então, Mas a primeira é a puérpera que retorna, né? São um grupo de puérperas que retornaram com seus bebês. Como na época não tinha selfie, uma de nós batia, sempre ficava por minha conta. Assim, acho que só tem uma ou duas que eu apareço assim mesmo. A terceira foto, Agora. mesma que eu tenho aqui, agora, essa é a segunda. A primeira, então, é das puérperas, né, que retornaram, né, ao grupo. Essa aqui são as gestantes, né? Aí, assim, os colchonetes, a gente, né, faz a dinâmica. E essa aqui acho que foi em torno de 2000, 1999. Os bebês já estão adultos, né? E aqui vocês estão vendo que tem vários alunos, né, com jaleco, que é a disciplina que a gente naquela época já levava o aluno para participar do projeto, né? Nosso aluno mesmo, na hora das nossas aulas práticas, a gente levava eles para participarem e ouvirem. Aqui foi no finalzinho, quando todo mundo já tinha ido as mulheres embora, né? Não tinha uma gestantezinha ali ainda. E aí a gente fazia o feedback com eles, né? Eles gostavam muito. Tá vendo? Tem as gêmeas aqui, ó, uma dessas aqui ou é a Cláudia, que é lá do HUB, essa que está sentada do lado aqui do menino. E essa aqui é a Thelma, ó. A Thelma Rejane. Que foi, acho que ela foi professora, né? Nossa substituta. Eu acho que sim, Rejane, não me lembro agora. E a Luciana, as outras carinhas não lembro. E aquela ali é a Ana Carolina, que ela está no Nesp do Paranoá, ela estava, essa aqui do meio. Está no meio das duas ali. Bacana. Muito Nossa, bom. Muitas recordações. Eu vou compartilhar um vídeo. Ainda, né? Então, o menino eu não lembro o nome dele, não. Tá. Você quer que passe o vídeo agora? Se você não conseguir passar o vídeo, eu estou com ele aberto aqui. Eu posso compartilhar, se achar melhor. Pode ser. Tá. Parei de compartilhar aqui. Muitas lembranças. Muitas. Não, e assim, eu não falei ali, né? Mas todas as datas festivas, comemorativas e de luta, né? A gente sempre trouxe elas também. Né? Dia das Mães, dia da luta contra a mortalidade materna, da violência contra a violência da mulher, né? Natal. Essas fotos podem entrar depois no artigo, hein, Rejane? Aproveita. Pois é, né? Eu vou tentar resgatar algumas delas. Importantíssimo. Importantíssimo. Lara, fica à vontade, a gente está aparecendo para a gente já. Já, né? Pronto. Esse vídeo aqui, ele retrata um pouquinho da história do passado do grupo, desde o início até o momento atual. Então, nós temos fotos da época em que o grupo era presencial e temos as fotos mais recentes, ele funcionando agora de forma online, as rodas virtuais.
Olha a Silvéria aí. A Vanja, a Maneli. Manelice, é verdade. Olha que legal, vocês fazem também o desenho da barriga. A pintura, né? A gente chama ecoecológica. Olha que lindeza. Ah, você. Eu de cabelo comprido. Depois cria toda uma relação, né, Regiane? As famílias também, né, participam, né? Participam, É um vínculo muito grande, né, com as famílias. parceiros, namorados, tia, avó, amiga. A gente teve um casal de mulheres lésbicas, né, que fizeram uma discriminação. Nossa, muitas histórias. Muitas. Aí começou as rituais. A Luana, com os encontros virtuais, olha. Magali, ali é aquela de cabelinho grisalho, é a nossa colaboradora, assim, VIP, né? Tamires e João Vitor, Então, se tiver alguma pergunta, viu, para as professoras, fiquem à vontade. Boa tarde. Por enquanto não tenho nenhuma dúvida, não. Tá, Jóia. Obrigada, Jóia. Bom, atualmente, agora, quem está na coordenação geral sou eu. Meu nome é Lara, eu sou docente do curso de enfermagem desde 2018, mas eu já fiz parte da roda de gestantes como voluntária, logo quando eu cheguei aqui em Brasília, e eu estava tentando, na época, em 2005 ainda, né, já tem um bom tempo, uns bons anos atrás aí, Verdade, Lara. o NB. Ah, ok. Verdade, Lara. Como, Regiane? Não Eu tinha esquecido esse detalhe do antes. do antes. Em 2005, fui na UNB para tentar um curso de mestrado. Então, eu nem sonhava, né, em um dia ser docente da UNB nessa época, mas já gostava desse projeto de extensão, né? Então, eu fiz parte, fui em alguns encontros nessa época, inclusive uma das minhas irmãs que moram aqui em Brasília, ela estava grávida na época e também fez parte dessa roda de gestantes. Então, hoje, para mim, é uma honra, assim, é um prazer imenso fazer parte desse grupo. Cada dia eu cresço mais, eu aprendo e aprendo assim com todos, com os docentes, com as estudantes, né? As demandas que as gestantes trazem nas rodas, nos nossos encontros, fazem com que eu as entenda melhor, né? E possa até melhorar a minha prática profissional. Então, tem sido muito enriquecedor. Então, hoje eu estou na coordenação geral. Nós temos aqui a Regiane, na coordenação adjunta, né? E temos também a Magali Mello, que nos apoia nessa parte da condução das rodas, né, junto conosco e com as extensionistas. Hoje, nós temos as rodas agora no formato remoto, né? Então, assim, o ganho que a gente teve nessa modalidade, como a Regiane já disse, né, foi que o alcance das rodas foi maior. Então, a gente teve mulheres que fizeram parte da roda de outros estados do Brasil, bem como de outros países, como França, Uruguai. Então, o ponto positivo das rodas estarem sendo realizadas de modo remoto são esses, né? Eu acho que maior alcance
a comunidade interna e externa, né? E, assim, esse compartilhamento mais amplo, né? Inclusive internacionalmente. Então, desde abril do ano passado que a gente tem feito essas rodas de modo virtual, né? Antes nós tínhamos as rodas de modo presencial, que eram muito ricas, né? Então nós tínhamos, como a Regiane já falou aqui, nós tínhamos pintura, arte terapia, aulas de dança, né? A nossa interação social era imensa, então nós fazíamos vários eventos e convidávamos palestrantes, instrutores de dança, então tínhamos os momentos de lanche, de socialização, né? E fazíamos o preparo para o parto, para a fase ativa, então tinham os exercícios para a fase ativa do trabalho de parto, massagens, tínhamos sessões de meditação, de isso, né? Então eram várias atividades presenciais, né? Então o que eu sinto falta hoje é essa parte, né? Essa parte onde a interação era mais forte. Nós temos hoje 6 extensionistas, 2 delas são bolsistas, elas são bem engajadas, todas as 6. Então, nós temos a Ana Clara, a Ana Júlia, a Bárbara, que agora está gestante, né, e também faz parte da roda, não somente como aluna, mas como uma das nossas gestantes. Está super feliz com a gravidez. E temos a Camila, a Letícia e a Luísa. Né? Então, assim, o trabalho delas é extremamente importante para as rodas. Elas fazem todo o trabalho de divulgação, de gerar links para todos os eventos que acontecem nas rodas, né? Então, toda essa semana, elas divulgam os links das rodas e fazem gravam vídeo. Então, nós temos as mídias sociais, temos o Instagram, que é roda de gestantes underline. Então, elas sempre estão estudando, tem uma carga horária nos bastidores, porque as rodas elas acontecem 2 horas por semana. Né? Então, o restante da carga horária, elas estudam, elas elaboram vídeos educativos, escrevem trabalhos científicos, né? Então, recentemente nós escrevemos para o Convibra, que é o congresso, e para o encontro dos extensionistas. Então, elas também estão engajadas nessa parte de divulgação científica. Né? Então, elas gravam vídeos e sempre sob nossa orientação, sempre sob nossa supervisão. Né? Então, tem sido muito rico essa interação com elas. Então, elas trazem toda essa expertise tecnológica, né? E que tem sido muito, muito bom essa troca.
Lara, qual que é o Instagram de vocês? Ah, Roda de Gestantes Underline. Ótimo. Isso. Então, os outros estudantes que estão aqui, por favor, sigam né? Sigam-nos para que a roda possa crescer mais e mais, né? Sigam, comentem, deem sugestões. Então, tudo isso faz o projeto se tornar mais forte e ter um alcance maior, uma divulgação maior, né? Então, a gente explica, né, o que é a roda, quais os objetivos, como que a roda funciona. Aqui tem, nós, esse ano já fizemos duas campanhas, o Agosto Dourado, sobre o estímulo à amamentação, e recentemente agora o Setembro Amarelo, onde veio uma psicóloga chamada Érica e falou sobre a questão da saúde mental no processo gravídico puerperal. Então, foi bem rica essa última palestra, esse último encontro que nós tivemos nessa última sexta-feira, né? Então, aqui é uma foto dos dois vídeos que as extensionistas gravaram, um sobre a questão do leite materno, outro vídeo sobre as adaptações da mãe e do bebê, né? Então, ficou bem bacana, elas gravam os vídeos, elas estudam, elas remetem esses vídeos para nós, e eu, a Rejane, a Magali, nós sempre vemos esses vídeos e damos nossas sugestões e orientações. Então, quais as reflexões, né, que nós trouxemos diante dessa pandemia, né? Então, nós pretendemos voltar às atividades presenciais, né? Porque nós temos muito mais a autonomia, tem a questão mesmo de interação, do toque, né? De você ouvir, de você olhar no rosto das pessoas. Então, tem toda essa questão do desenvolvimento da empatia e da interação mesmo social, que é tão importante para o ser humano, né? Então, nossos planos futuros é retornar para o HUB e retomarmos essa parceria, né? Então, o grupo ele funcionou por muito tempo presencialmente e fazíamos todas aquelas atividades, né, que eu falei aqui para vocês. Então, é o que a gente espera, né? Mas a gente também nós tivemos surpresas, né? Boas com relação à realização das rodas de modo remoto. Então, nós não esperávamos ter essa adesão tão elevada das grávidas. Então, nós já tivemos encontros onde os pais, os maridos, os companheiros, né, fizeram parte das rodas, o que é bastante rico, né? Então, assim, a gente pensa talvez manter alguns encontros online, né? Então, para algumas participantes do grupo das rodas, né, elas disseram isso, que os encontros virtuais ficaram mais fáceis, né, mais fáceis. Então, umas estavam trabalhando, então, às vezes, no próprio trabalho lá, já entrava no link e ficava ouvindo. Às vezes não podiam participar, mas ficavam ouvindo. Então, a gente teve esse feedback positivo, né, delas. Então, nós estamos pensando, né, como
a gente mesclar, né? Já que a gente tem algumas dificuldades de sala, a gente tem algumas dificuldades que já vinham se apresentando antes mesmo da pandemia. Então, é um formato remoto que nós não esperávamos ter esse retorno tão positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que inúmeras outras atividades podem ser feitas de modo, quando o grupo é de modo presencial. Então, a gente espera, de fato, retornarmos a esses encontros, né? E como se dá o atendimento multidisciplinar? Então, nós já tivemos estudantes de todos os cursos da engenharia, né? Então, com relação ao público estudantil, é bem mesclado, né? A gente tem participantes, estudantes, é, técnicos administrativos, docentes, a gente tem tanto a presença da comunidade interna da UNB, quanto da comunidade externa, né? Então, o foco principal desse grupo são as mulheres grávidas, o casal, né? São as pessoas que pretendem engravidar, que estão nesse processo, ou estão passando por luto perinatal, né? Então, a gente recebe mulheres em todas as fases, né? Às vezes, uma mulher que perdeu o bebê. Então, assim, o foco do grupo, do projeto de extensão são elas, né? Mas a gente sabe que está aberto, assim, para todos os estudantes, todas as pessoas que um dia, né, pensam em ser mãe, pai e desenvolver uma paternidade, uma maternidade de modo responsável. Então, o grupo ele proporciona informação, né, científica, com orientações baseadas em evidências científicas, né, mas a gente também acolhe o conhecimento popular delas, né? Sem críticas, sem julgamentos. Então, os encontros a gente inicia perguntando para elas, né? Como elas estão hoje, com que idade gestacional elas estão e por que elas vieram para o grupo, né? Para as rodas e quais são as demandas que elas trazem. Então, o grupo ele não tem um tema, a gente não define um tema. Às vezes, sim, mas não é sempre. Então, assim, na maioria dos encontros, a gente conversa com elas, nós iniciamos as rodas nos apresentando, né? E depois nós passamos a palavra para elas, né? Então, elas vão falar como elas estão se sentindo e quais são as demandas que elas trazem para o grupo. Então, a gente tem uma equipe grande, como vocês viram, temos as extensionistas, temos enfermeiros, psicólogos, né, pessoas que estão na roda também para colaborar. Né? Então, assim... Aproveitando aqui, hoje, se uma mulher quiser participar do grupo virtual, como que ela faz? É só acessar o link que é disponibilizado por vocês? Vocês estão divulgando só no Instagram? Como que está sendo essa divulgação para quem outras pessoas que não são da nossa comunidade mais próxima da UNB? Sim, sim. A gente tem 2 grupos do WhatsApp. Um grupo de gestantes e um grupo de puérperas. Eu não sei ao certo quantas gestantes e quantas puérperas tem, mas são muitas. E uma vai passando para a outra, e assim, vai entrando todo dia, quase entra uma pessoa nova nesses grupos. Eu vou dar uma olhadinha aqui no geral quanto tem hoje. Uhum.
Mas se essas mulheres não tiverem acesso ao WhatsApp, tem algum outro canal que elas podem olhar? No Instagram, né? Deve estar divulgado, é isso? Os grupos? No Instagram, tem o Facebook que está vinculado ao Instagram, mas Aham, os extensionistas têm postado mais no Instagram mesmo. tá certo. Que outras pessoas vão ver esse vídeo e vão perguntar onde que eu consigo, né? O endereço para entrar. Isso. E às vezes, por exemplo, uma menina, uma mulher que estava gestante, trabalha com o meu esposo. Então, ele já passou o link da roda para ela e ela é muito, muito grata, porque ela não perde um encontro. Ela disse que o grupo, de fato, mudou a vida dela. Então, muitas informações que ela não consegue nas consultas de pré-natal, porque são muito rápidas e já tem uma fila enorme de espera. Então, os médicos, né, às vezes fazem uma consulta muito básica, muito rápida, sem muita informação, sem muita orientação. Então, lá no grupo elas têm esse apoio técnico nosso, né? Então a gente também tem presença de médicos às vezes, nós chamamos, né? E quando tem algum tema que elas sugerem, né? Eu queria falar sobre tal assunto, eu queria saber mais sobre envelhecimento da placenta. Então, a gente chama, de vez em quando, alguém para falar a respeito disso, né? Então, a gente dá muito esse apoio técnico mesmo, às vezes de até olhar um exame, uma coisa que elas estão aflitas, que não conseguiram tirar essa dúvida com o profissional que atendem elas no pré-natal. Acho que Então, além do técnico, né, Lara, que você falou tão bem com tanta propriedade, é o olhar sensível, né, que vocês têm para essas mulheres, né, da escuta qualificada, né, dessa atenção que vocês prestam, que é assim excepcional. Parabéns mesmo, né, por esse espaço. Que bom que vocês estão continuando com esse Só, projeto. só para dizer assim, no WhatsApp a gente consta hoje com 134, Olha, contando nós, né, que participamos e as alunas, né, e mais as colaboradoras, tira aí umas 15 pessoas mais ou menos, acho que o restante são gestantes. Só que essas gestantes, assim que elas têm o bebê, após o relato do parto nesse grupo, ela passa para o grupo das puérperas, ah, porque não cabe todo mundo, né? Do grupo das puérperas, nós temos atualmente 107, contando nossa, conosco também, né? Magali, bastante. eu, a Lara e as alunas. que bacana. Isso, e também tem essa parte dos relatos de parto, que são muito interessantes, né? Então, elas colocam no grupo esse relato dos partos e nós guardamos, né? E a gente pede o consentimento delas para futuras pesquisas. Então, a gente já tem um banco, até já está crescendo esse banco, né? Foi uma ideia que a gente teve esse ano, né, Rejane? É porque assim, quando elas vão falar o relato do parto, até elas contam esse parto entre 5, chegou em casa, né, quando elas têm alta do hospital, elas já entram no grupo para contar. Então, é muita emoção. Eu não posso esperar para ela me contar o parto daqui 40 dias, que o olhar dela vai ser um pouco diferente daquele carregado de emoção, daquele momento ali, né? Que ela ainda lembra muita coisa, né? Muito vivo na memória. Porque depois ela vai contar, aconteceu isso ou aquilo, mas muito mais assim, a informação do que a sensação e o sentimento, né? E quando ela relata o parto, logo após o parto, né, até 7 dias, 20 dias, que é o que elas retornam para nós, nossa, é carregado de significado, né? Muita coisa mesmo. É, isso. Então, assim, o grupo serve não só para elas terem esse apoio, essa rede de apoio, né, mas também até para
desenvolverem amizades. Então, às vezes, elas fazem amizades com outras gestantes. Às vezes, elas colocam alguma questão sensível que elas estejam passando para o grupo. E sempre tem alguém que também está passando pela mesma situação. Então, elas se sentem muito confortadas, né, em saber que elas não estão sozinhas quando elas passam por alguma dificuldade. Então, sempre tem alguém que teve alguma experiência semelhante, né, e elas ficam mais calmas, e então, essa rede de apoio para elas é essencial, né. Então, elas sempre dão um feedback muito positivo sobre todas as ações. É muito rico mesmo. Com certeza. A gente está caminhando aí para 1h30 de conversa. Eu queria, né, a gente poderia ficar aqui um tempão ouvindo vocês aí com tanta história, com tanta história bonita, né, de vida, né, de nascimento, quantas coisas que vocês vivenciaram e vivenciam, né? Então, assim, a gente fica muito grata, né, de poder ter vocês no nosso departamento, ter essa história, né, aqui no Distrito Federal, né, de tanta realmente apoio, né, como vocês trouxeram, né? Então, assim, a gente agradece muito. Sheila, eu queria ver se você tem alguma pergunta. A Tamires, que está aqui, eu acho que o João precisou sair, mas a gente agradece também a participação da Tamires e do João, que são alunos, né, do nosso projeto aqui do Centro de Memória. Fiquem à vontade para a finalização, para perguntar também. Não, eu só tenho parabenizar mesmo, porque nada é melhor, né? Eu sempre penso que nada é melhor do que a gente fazer algo e a gente se sentir reconhecida pelo que a gente fez, né? Não por aqueles que estão à nossa volta, mas para aqueles a quem a gente ajuda, né? Então, assim, eu fico muito feliz de conhecer um pouco mais a história de vocês. A gente acaba só sabendo que um grupo existe, mas ouvir falar dele é extremamente importante para a gente valorizar cada vez mais, né, a nossa profissão. Por mim, eu acho que esse grupo de vocês, ele deveria fazer parte da instituição, não só como PEAC, mas como algo que também tenha retorno financeiro para o hospital, como está incluído mesmo nas atividades do SUS, que eu acho que ele é extremamente importante e válido, né? Então, eu só tenho a elogiar mesmo, né, pelo trabalho, dedicação, que vocês continuem assim, continuem aí firme e forte, mesmo com os contratempos, porque a gente sabe que o benefício, ele é tão bom, mas ele é tão bom que nada faz com que a gente desista. Enquanto vocês falavam, eu me vi muitas vezes, eu e a Andrea, em outras condições, em outras dinâmicas, com outra faixa etária, com outros momentos, mas sentindo talvez a mesma sensação, né, de poder ser útil com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho, que isso não tem preço. Então, assim, agradeço demais mesmo pela presença de vocês, por dedicarem esse tempo ao nosso projeto, para que a gente possa divulgá-lo e que as pessoas conheçam cada vez mais tudo o que fazemos. Então, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, né? E sempre que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição. E os alunos que estão assistindo, né, se tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contato, também fiquem à vontade. O nosso sonho são dois, né, Lara, ainda, que é a construção da casa de parto, ou do centro de parto, né, pelo HUB, né, o parto humanizado, e um livro contando, né, esses relatos de parto que a gente está pretendendo agora para o próximo ano, ou, né, mais adiante, tentar como disse a Keila, né, algum incentivo, né, para poder editar, né, porque a gente não tem isso, né, eu acho que a gente tem tudo para construir
para ter algum livro, um e-book, alguma coisa, né, um e-book para poder a gente manter, né, viva essa memória, né? Pronto. E aparecemos todas aqui agora. Que bom. Gente, então assim, fechando então nosso encontro de hoje, eu queria agradecer imensamente assim a disponibilidade de vocês de estar com a gente nessa semana tão atribulada, né, da semana universitária, mas vocês separaram esse momento e tenho certeza que essa divulgação vai ficar cada vez mais forte, né, do trabalho de vocês, precisa ser cada vez mais reconhecido, porque é uma prestação de serviço, sim, né? Então isso precisa ser valorizado e reconhecido dentro da nossa instituição. E aí, assim, desejo vida longa, sucesso sempre, né, para esse projeto tão importante, tão significativo na vida de tantas mulheres aqui do DF. Vocês estão de parabéns, meninas. Continuem firmes, né? E Lara, sucesso nessa jornada aí de entrada, né, Regiane, que está pegando toda a herança aí do projeto. Com certeza. Parabéns, meninas. Obrigada a Muito vocês feliz. também. A gente fica muito feliz de tê-las como colegas, viu?